Testando, testando. Oi, testando. Testando. Ok. Vamos lá. Olá. Oi, pessoal, tudo jóia? Tô aqui me testando nessas tecnologias. Eu confesso que eu já tô um pouco lenta, mas vamos lá. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui para falar especificamente da oficina que eu vou dar no final de semana, Corpo Fluxo Balé. Que nesses dias algumas pessoas têm me feito algumas perguntas e eu achei por bem vir aqui conversar um pouquinho para quem ainda está na dúvida, quem nunca me viu, quem não sabe nem o que é isso, eu vim aqui tentar dar uma clareadinha. Bom, quem já está acompanhando meu trabalho, né, já percebe que tem uns 2 anos para cá eu tenho apresentado para a cidade um trabalho que eu chamo de Corpo Fluxo, que na verdade é uma masterização das minhas experiências em dança nos últimos 20 anos, que eu aplico, que eu sempre apliquei, na verdade, com os bailarinos profissionais, com grupos de teatro profissional, com pessoas que me chamam para prestar consultoria em dança. E eu comecei a abrir isso para a comunidade e trabalhar em forma de aulas, oficinas e cursos. E sempre que eu abria essas turmas, né, elas eram mais flutuantes, esporádicas, porque dependia muito da minha disponibilidade, sempre apareciam pessoas com um histórico de dança que eu perguntava e sempre tinha um histórico de balé e um histórico às vezes traumático com balé. E isso sempre me chamou um pouquinho a atenção, mas eu nunca quis mexer muito com isso. E de uns tempos para cá, eu comecei a pensar numa forma de eu contribuir também com algumas pessoas que têm um histórico de dança, que desejam trabalhar com dança, que têm um desejo de trabalhar com a técnica clássica, mas tem um receio, seja por causa da idade, seja porque não tem 20 anos de técnica nas costas, seja porque acha que não tem um físico perfeito e por essas questões às vezes acha que a técnica não é para você. Ou, de repente, pessoas que praticam balé há muitos anos, mas mudanças efetivas na qualidade acabam sendo mais lentas. Ou, como no meu caso, pessoas que lidam com outras pessoas, né? Quando a gente dá aula ou assiste um grupo trabalhando, você tem que dar orientações específicas. E às vezes a gente tenta ajudar o bailarino e nem sempre a nossa ajuda é eficiente no sentido do resultado, da qualidade do movimento. E deixando claro que para mim o que eu chamo de qualidade do movimento é uma junção entre a parte estética, sim, e a parte da qualidade. A qualidade para o corpo daquela pessoa, se aquela orientação não vai lesionar, não vai gerar desconforto, não vai prejudicar o corpo como um todo, tá? Então, acho que quando essas duas coisas estão juntas, para mim, eu chamo isso de qualidade do movimento. Enfim, coisas, né, para quem trabalha gerando qualidade de movimento para outras pessoas. E foi em cima disso que eu preparei essa oficina intensiva. E por que intensiva, né? Tem a ver também com a questão hoje contemporânea, né? Todo mundo tem uma questão com o tempo. Muitas pessoas que entram em contato comigo desejando conhecer o meu trabalho, elas não conseguem se organizar no tempo que eu tenho disponível e durante a semana. Então, eu achei que já que era uma oficina assim bem pontual, eu preferi concentrar tudo no final de semana, até porque isso garante com que a pessoa faça o conteúdo inteiro, né? E garante também um melhor aproveitamento dos conteúdos. Enfim, eu anotei aqui umas coisinhas para eu não me perder. Que acontece? A oficina Corpo Fluxo, eu separei o material que eu quero compartilhar com vocês, essencialmente em 10 exercícios. 10 exercícios no chão, que a gente chama de barra no chão. Por que 10 exercícios no chão? Porque, na verdade, eu quero apresentar para vocês uma forma de trabalhar a técnica do balé, que claro que tem a ver com a técnica de balé, mas tem muito mais a ver com como você entende o movimento. E para você entender o movimento, você tem que entender sobre você, sobre o seu corpo.
Não tem como você entender um movimento, uma técnica que já está pronta, se você não entende como você funciona, para depois entender como essa técnica funciona em você. E a partir disso, talvez você aplicar esse conhecimento ou em outros corpos, né? Entendendo como que o corpo da pessoa funciona, que provavelmente não é como o seu corpo funciona, e como que você pode ter ferramentas para lidar com essas situações todas. Ou em relação a você com você mesmo, como que você pode aprender de uma forma mais segura e definitiva como usar o seu corpo de forma segura em técnica, que seja na técnica de dança, do balé, ou que seja na musculação que você faz, no jazz, no sapateado, no street, lavando louça, varrendo a casa, enfim, qualquer situação de movimento, como que você pode usar a sua sabedoria de movimento de forma segura, né? Então, o corpo fluxo, ele perpassa sobre isso, e o corpo fluxo balé, ele é uma aplicação específica dentro do desenho do corpo do balé, que é um desenho bem cartesiano, bem específico, como que aplicar um pensamento tão fluido, tão orgânico, numa técnica tão determinada, digamos. No primeiro momento parece que é impossível, que é contraditório, e eu digo que é ao contrário. O balé, a técnica clássica, ela ajuda demais na aplicação de alguns conceitos que eu trabalho, justamente porque ela é muito precisa no espaço em especial. Ela tem um espaço muito determinado. Ela tem um espaço cartesiano, né? Que é aquele X que a gente aprende na aula de matemática, o X e o Y, o eixo, né? Você ou vai para frente, ou vai para trás, ou vai para os lados e para as diagonais. É muito certo esse espaço. E você trabalha na vertical, desejando ficar na vertical. Então, na verdade, a dificuldade está em manter-se na vertical, realizando tudo que tem que ser feito na técnica. E o que o Corpo Fluxo Balé vem contribuir seriam formas de garantir com que esse estado, né, de verticalização esteja sempre acontecendo no seu corpo, independentemente do gesto que você realize. Então, a gente vai aprender um tipo de coordenação que vai te ajudar a manter o seu corpo fluindo para a vertical, para que você consiga realizar a técnica, mas não só a técnica, né? Pensando que nós somos bípedes, né? Qualquer pessoa deveria saber minimamente como ficar em pé de uma forma segura, saudável e sem que você vá colapsando as suas estruturas, chega no final do dia com dor na coluna e vai perdendo os espaços e começa a doer joelho, doer pé. A gente tem uma vida social que acaba gerando muitas compensações, né, no nosso permanecer em pé, digamos. E eu acho que esse pensamento, né, que vem do balé, essa tecnologia milenar de movimentação que vem do balé, ela tem muito a contribuir com isso. E, claro, né, não estou falando aqui do estilo de dança clássica para dançar os grandes repertórios. Isso é uma aplicação mais específica desta técnica. O que eu estou dizendo é que esta técnica ela é maravilhosa, ela serve sim para isso, e eu adoro, acho lindo, e ela também serve para outras situações, que seja para você ficar em pé, sem dor na lombar, que seja para você dançar o seu contemporâneo, o seu street, enfim, preservando que sejam os espaços entre as suas vértebras enquanto você está em pé, que seja em qualquer movimentação você conseguir recuperar a sua posição de forma mais rápida, mais eficiente, enfim, temos muita aplicação. E, enfim, o motivo de ser deitado, ser em pé, isso tem a ver com a aplicação específica do corpo fluxo, então eu não vou falar disso hoje. Amanhã eu vou tentar vir aqui de novo e falar um pouquinho. Hoje é mais para dar um panorama geral, né, sobre o corpo fluxo, o balé clássico, o que é, para quem, por quê, que será isso, quem que é essa Érica, que papo maluco é esse, enfim, para quem ainda não conhece, saber um pouquinho. Tá? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para vocês. Bom, e na verdade, o que eu acho que é o mais interessante é o seguinte: a minha história, né, com a dança, eu acho que ela tem muito a ver com esse surgimento, né, do corpo fluxo. Eu mesma, não, quando eu comecei a atuar com dança profissionalmente, né, que era o meu desejo, quando eu descobri que esse era o meu desejo,
eu já tinha 21 anos. E eu não tinha um histórico de 10 anos de balé, eu não tinha um físico maravilhoso, maravilhoso, entre aspas, né? A gente, na minha época de 21 anos, isso era mais evidente ainda. Hoje é um pouco menos, mas ainda é. Mas na minha época, um físico maravilhoso de dança, era um físico esbelto, alongado, todo assim, magrinho no lugar. Eu não tinha esse físico, não tinha anos de técnica de balé e queria dançar. Então, e eu achava que era possível sim eu dançar. E eu comecei a criar meios para tornar isso possível na minha vida. E nessa descoberta, que tem a ver com a minha trajetória, né, de estudo de movimento, eu entrei, né, eu mergulhei no delicioso campo da educação somática, que talvez muitos de vocês conhecem, em especial na ideokinese, que são os princípios que eu vou aplicar diretamente em corpo fluxo, balé clássico, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E eu fui aprendendo como a Érica pode fazer aquilo dentro do que a Érica tem, né? Como que esse saber de organização corporal pode ajudar a Érica a dançar sem se machucar. Como que a Érica, aos 21 anos, né, querendo começar uma carreira profissional em dança, pode compensar os 10 anos que ela não fez aula de dança? Como que eu posso otimizar isso, né? Eu não tinha nem tempo para fazer horas de aula por dia, porque a gente trabalhava, estudava, fazia mil coisas. Então, como que no tempo que eu tinha, eu podia customizar e otimizar e ter um resultado efetivo na minha dança para eu fazer isso? E eu digo assim, pela minha experiência, não só isso é possível sim, quanto eu realizei esse sonho, me tornei bailarina profissional, atuo profissionalmente até hoje na dança, mas eu atuo mais como orientadora de movimento de bailarinos do que dançando, mas por muito tempo eu dancei profissionalmente. E mais do que isso, essa sabedoria, ela me levou naturalmente a sempre estar numa posição de ajudar outras pessoas a se moverem melhor. Então, mesmo nos grupos que eu atuava como bailarina profissional, eu também atuava como orientadora de movimento, como professora, como ensaiadora. Essa informação ela me permitiu atuar também nesse campo profissional, que são parecidos, mas são bem distintos, né? Uma coisa é você dançar, outra coisa é você perceber o movimento do outro e orientá-lo sem nenhuma imposição, você orientá-lo a ser melhor dentro do que ele faz. São dois campos bem distintos. E essa informação ela me permitiu transitar muito facilmente entre esses dois universos. Então também é uma oportunidade de quem tem o desejo de transitar por esses campos e atuar como ensaiador de grupo profissional ou não necessariamente profissional, do seu próprio grupo, ou de si mesmo, orientador de si, de perceber em si mesmo, né, alguma situação que pode ser melhorada, são conhecimentos que podem ajudar muito nesse âmbito, tá? Que na verdade foram os conhecimentos que me ajudaram. E também, mesmo eu não tendo um histórico de anos de balé, eu tenho sim um histórico de estudo da técnica clássica, mas foi só depois que eu decidi fazer dança profissionalmente. Antes eu não tinha. Então eu considero ele até pouco, entre aspas. Na dança você fala 10 anos, não é nada, né? Eu não considero muito. Mas mesmo assim, este conhecimento que eu desenvolvi, que veio com a ajuda da educação somática, e claro, né, das minhas outras experiências e da minha forma de juntar essas experiências e informação que eu conseguia processar em mim e nos outros, né? Claro que também tem isso, mas no geral, essa informação eu atuei em grupos amadores, em grupos profissionais, dando aulas de balé para grupos profissionais, lecionando disciplinas, né, de balé em universidade, enfim, é um conhecimento que ele é sim do balé, mas ele não é do balé, ele é um conhecimento de corpo, de estrutura, que é isso que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que ele é excelente para o balé, mas ele é essencial para o ser humano. Então tem a ver com isso também, tá? Enfim, que mais aqui? O que eu anotei aqui para compartilhar com vocês é que, no geral, apesar dessa conversa, assim, às vezes eu falo umas palavras esquisitas, transitar às vezes num universo muito específico da dança,
Mas a minha experiência de corpo fluxo com bailarinos não profissionais, né, me mostra, né, até hoje que todo mundo pode, deve e merece conhecer o próprio corpo, descobrir as potencialidades e sentir prazer com o próprio mover. E quanto mais você conhece de si, mais prazer você tem com as suas realizações. Isso é muito importante. Isso passa por questões de autoconsciência, por questões de autocura, inclusive, de você ter uma boa relação com você mesmo. Se você não tem essa relação boa com você, você também acaba atrapalhando a sua relação com o universo à sua volta. Então, eu acho que tudo isso, né, o momento, né, hoje em dia eu sinto que pede muito essa internalização e você perceber em você em primeiro momento, trazer você para o seu foco de atenção, perceber em você como que as coisas acontecem em você. Que a partir do momento que você entende, se respeita e aceita, você consegue começar a potencializar e melhorar. Mesmo porque a gente não consegue melhorar e mudar nada que a gente não perceba que esteja acontecendo. Então, se você não percebe sutilezas em tudo, né? Eu vou falar de movimento. Se você não percebe sutilezas no seu movimento, você não vai conseguir modificar sutilezas, né? E o que será que diferencia um bailarino profissional que você se encanta de um bailarino que você não tem tanto apreço, você acha legal, mas não te chama muito? Provavelmente é o grau de sutileza que esse bailarino mais profissional, que exercita mais, consegue alcançar pelo exercício mesmo, diário e insistente. Então, espero ter contribuído um pouco com a clareza do que seria esse corpo fluxo, balé clássico, o que é a Érica dando balé, que história é essa? Eu trabalho com balé, mas sempre em contextos profissionais, para grupos restritos e grupos que já têm experiência em dança. Mas eu não acho que é uma informação que deve ficar restrita para profissionais da dança, que atuam numa alta performance. Eu acho que são conhecimentos que qualquer pessoa pode usufruir muito bem, tá? Inclusive, só um parênteses, eu, por exemplo, usufruí desses conhecimentos nos meus trabalhos de parto. Tive 2 partos normais e foram esses conhecimentos que eu utilizei no momento do parto para conseguir ter um parto tranquilo e rápido, enfim, me ajudou até nisso, por exemplo. Eu acho que a aplicação disso é bem ampla. E o que eu queria finalizar hoje aqui com vocês é que para tudo, né? Eu acho que para tudo na nossa vida nós temos pelo menos 3 passos importantes, 2 essenciais, um só para quem está realmente muito afim de mudar. Seja lá o que a gente quiser fazer, tem 2 coisas que tem que acontecer na nossa vida. A primeira coisa é você começar, você se dar a chance, você se permitir, você é o primeiro passo. Então, se você tem o desejo de se conhecer mais, de melhorar o seu trabalho, de melhorar a sua percepção de si, e com isso você conseguir melhorar a sua relação, né, em volta, se você tem esse desejo, você tem que começar a querer melhorar. Então, porque se você não quer melhorar, você já não vai conseguir fazer nada. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você exercitar isso que você quer. Você tem que exercitar constantemente, diariamente, incansavelmente, porque senão isso não se realiza. Tá? Não existe nada que a gente consiga fazer só porque a gente quer muito. A gente quer, e quando a gente quer, a gente começa a perceber, né, os caminhos possíveis, e a gente tem que escolher um caminho e começar a caminhar. E se você realmente quer ter um diferencial, daí sim você tem que aprofundar na escolha que você faz. Não tem outra saída. Ainda mais hoje, né, com esse monte de informação disponível, tem muita informação, você pode ter acesso a muitas informações, o que é uma coisa muito legal, mas o que também pode dar uma grande confusão na sua cabeça, você ter um monte de informação e não saber o que fazer com tudo isso. Então é importante você escolher onde você quer chegar, ver as possibilidades e caminhar e aprofundar na sua escolha. E o corpo fluxo balé clássico é para aquelas pessoas que querem aprofundar e mergulhar no estudo do movimento do próprio corpo para si mesmo e, em especial, para professores que lidam com o movimento de outras pessoas.
Então, se você faz parte desse grupo, o corpo fluxo vai cair perfeito para você. Se você só está curioso para saber, talvez também seja bom para você dar esse primeiro passo, mas em especial se você trabalha com dança, se você quer aprofundar no que você faz. Não precisa ser corpo fluxo esse final de semana, mas é muito importante que você esteja sempre melhorando o seu saber, aplicando e reciclando sempre os seus conhecimentos para que você consiga cada vez mais chegar no seu objetivo. Então, isso eu queria deixar aqui para vocês. E quem quiser encontrar com a gente no final de semana será muito bem-vindo. Amanhã e sexta-feira, que são os dias que antecedem a oficina, eu vou passar por aqui para explicar algumas coisinhas mais específicas. Então, se você me acompanha, se você está sabendo dessa jornada aí, tiver alguma questão específica, que seja sobre dança, sobre minha trajetória ou sobre corpo fluxo, balé clássico, que é o meu foco esses dias, você pode perguntar para mim, que daí eu vou aproveitar que eu vou estar vindo aqui mais esses 2 dias para estar conversando com vocês. Então, obrigada pelo seu tempo, espero ter ajudado em alguma coisa e tenha uma boa tarde. Até mais!